Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundo Melhor. Hoje temos a satisfação de receber novamente o professor Fabiano Leitoguinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundo Melhor. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios, mais uma vez, o professor Fabiano Leitoguinho. Ele que auxilia as pessoas em casa com seu blog Sacadas Legais, com temas que ajudam as pessoas de forma mais clara e eficaz. Boa tarde, professor. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Mundo Melhor. O nosso tema da entrevista de hoje foi abordado... O nosso tema da entrevista de hoje foi abordado no blog Sacadas Legais e é um tema super interessante e muito delicado, né? Que são o desvio de trabalho, desvio de função e o assédio moral. Como podem prejudicar o seu trabalho e onde você presta o serviço, né? Primeiro vamos esclarecer o que é o desvio de função. Pois bem, o desvio de função, até falando para o pessoal de casa que está me assistindo pelo blog aí, obrigado aí pela sintonia, fiquem conosco aqui na Mundo Melhor. E esse vídeo vai para o blog em breve. O desvio de função, ele se trata, a pessoa ser contratada dentro de uma função específica, então a assinatura da carteira dela foi para determinado cargo, determinada atividade, e durante a atividade dela, o empregador ou aquela chefia imediata dele manda que esse empregado trabalhe com outra atividade pela qual ele não foi contratado. Essa situação pode causar certo desconforto para ele. Por quê? Porque ele é contratado para receber X e às vezes ele desenvolve uma atividade que demande mais esforço e continua recebendo aquele X. Então é uma injustiça, acaba gerando um prejuízo para ele. Infelizmente a gente vê que isso é bem comum, né? Que tipo de prejuízos traz o desvio de função no dia a dia dos trabalhadores? Bom, o desvio de função, em razão de prejuízos, passa também pela questão motivacional, né? O empregado ele fica desmotivado porque ele se vê preso àquela situação. Ele não, né, o mercado de trabalho está difícil, você conseguir uma colocação não está fácil. Então ele se vê preso em aceitar aquela condição, que ele foi contratado de uma forma e presta serviço de outra maneira, mas ele precisa de manter o emprego, precisa de manter o seu salário para sustentar a sua família e tudo mais. Então no seu dia a dia acaba que ele perde essa vontade de prestar um serviço adequado. Em casa, às vezes, ele está mais nervoso, não tem muitas vezes convívio com os filhos, né, com a família de modo geral, e com base no seu salário, na sua saúde, ele tem perdas significativas, principalmente a saúde, porque ele vai exercer uma atividade mais rígida, mais pesada, e com o seu salário ele vai ganhar o mesmo salário pelo qual ele foi contratado. Então ele acaba que, no médio e longo prazo, esse prejuízo só vai se aumentando. O trabalhador fica frustrado também, né? Pode prejudicar até a saúde? Com certeza, com certeza. E a situação de saúde do trabalho tem sido muito fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Eles têm trazido muita cobrança para as empresas para assegurarem ao trabalhador a melhor forma de exercerem o seu trabalho. Isso eu estou falando de um modo geral. Certas empresas não cumprem isso. As empresas, às vezes, descumprem normas relacionadas à segurança e saúde do trabalho. E claro que o trabalhador, nesse tipo de empresa, exercendo atividade em desvio de função, ele se tornará muito mais insatisfeito e louco para arrumar outra atividade. Claro que ele vai pensar muito bem, eu vou sair de uma situação certa para procurar algo duvidoso, então como está difícil, ele aceita e acaba que ele prejudica a si e aos seus familiares de um modo geral. Agora explica pra gente o que é o assédio moral. Esse tema é extremamente delicado. Assédio moral tem sido visto muito aí, inclusive no serviço público também. Nós vemos aí trabalhadores da educação, trabalhadores na área do executivo, em vários outros órgãos com problemas sérios aí relacionados a essa pressão. O que se trata o assédio moral? Né, para vocês também estão me assistindo. O assédio moral se trata de formas, de meios que o empregador ou aquela chefia imediata, né, pelo qual o trabalhador esteja ali exercendo sua atividade, pressiona, humilha,
causa transtornos, abalos psicológicos da vida da pessoa, com uma certa pressão, às vezes, desmesurada, né? Não tem muito limite que a pessoa faz, cobrando atividade, cobrando presença, cobrando horário, cobrando produtividade, né? Porque as empresas normalmente cobram, mas de uma maneira que acarreta abalos psicológicos, principalmente psicológicos daquele trabalhador. Então, esse assédio moral, ele está sendo combatido já há um bom tempo. O Ministério do Trabalho tem sido rigoroso com isso aí, sobre nas suas fiscalizações, os auditores do trabalho têm fiscalizado essas situações em determinadas empresas e identificado isso. E o que pode acarretar muito de um assédio moral é que o empregado, tão logo ele tem interesse de ser dispensado, ou dele se pedir demissão da empresa, ou até que ele seja dispensado da empresa sem justa causa, se ele ajuizar uma ação da Justiça do Trabalho e conseguir demonstrar isso por algumas provas, esse assédio moral, ele recebe uma indenização. E que tipo de prejuízos o assédio moral traz no dia a dia do trabalhador? Vários. Você imagina você trabalhar com pressão, mas não é aquela pressão salutar, né, gostosa, você trabalhar com produtividade, você vestiu a camisa da empresa. Não, é aquela pressão horrorosa, aquela coisa terrível mesmo, de te pressionar por uma coisa que às vezes é uma pressão que não tem muito a ver com os fins da empresa, mas é uma marcação cerrada mesmo, às vezes da sua chefia imediata, ou porque não gosta de você, ou porque você incomoda, porque você sabe muito, o seu trabalho é desenvolvido de uma maneira muito melhor do que a dele como seu chefe, então ele quer te pressionar de alguma forma, te humilha, e você se vê numa situação difícil, porque voltei a falar daquilo que eu havia comentado no desvio de função. Você precisa de trabalhar. Você vai aceitar aquilo que tem uma família que você precisa sustentar. Mas isso tudo tem limite. Vai chegar uma hora que você vai adoecer, vai criar uma depressão horrorosa, você vai cair numa cama, tomar remédio, e não consegue voltar a trabalhar, vai ter que fazer um tratamento psiquiátrico. Pode gerar para você doenças ocupacionais, né, o que a gente chama de lesões por esforços repetitivos, aquelas DORT também, as doenças osteoartrose, isso muito motivado por situações psicológicas. A fibromialgia, ela tem um fundo, assim, eu não sou médico para falar a respeito, mas a fibromialgia tem um fundo psicológico. E muitas das vezes vem em razão do assédio moral. As pessoas descobrem isso depois. O negócio é complicado. Existe alguma relação entre o desvio de função e o assédio moral? Podemos relacionar perfeitamente. Então, o que eu falei do desvio de função? Você trabalha numa atividade que você não foi contratado. Você é cobrado mais ainda por uma atividade que você não foi contratado e recebe por aquilo anteriormente que você havia assinado a sua carteira. Por outro lado, se essa cobrança existe, pode ser que a sua chefia te pressione de uma maneira complicada, aquela coisa que vai te humilhar, te trazer transtornos. Então, você imagina você exercendo uma atividade que não é a sua de origem, você tem uma chefia que te pressiona e te abala psicologicamente a sua atividade. Claro que tanto de um lado quanto do outro lado, você terá problemas na sua vida, na sua saúde e nos seus ganhos. E com certeza você tem direito a obter isso aí, comprovando, né? Você tem que ter provas para justificar isso aí perante a Justiça do Trabalho, mas primeiramente você tem que buscar apoio do seu sindicato, naquela representante da sua categoria que possa representar o seu interesse. O sindicato é o primeiro. Você tem que procurar e buscar dele que ele faça o seu papel. Se não, procurar o Ministério do Trabalho para ver se haja uma fiscalização na empresa, porque você está passando por essa situação. Se de tudo não der nada, você não conseguir nenhuma situação, busca outro emprego. Busca outra empresa, porque você será prejudicado constantemente por isso. Isso não vai mudar. Sua chefia imediata não vai mudar, se ela já tem esse comportamento. Então, certamente haverá problemas em médio e longo prazo para você e você vai acabar ficando doente. Acaba virando a bola de neve. Bola de neve, com certeza. Em relação ao desvio de função, se a pessoa trabalha em outra atividade que não é a que ela foi contratada, ela pode pedir a equiparação salarial? Interessante essa colocação sua, Camila. Claro que pode, porque na verdade é o seguinte, mas tem um limite para isso e tem um tempo para isso também. Na CLT, né, na Consolidação da Lei do Trabalho, que é a nossa lei trabalhista, fala que a equiparação salarial ela só pode ser pedida se aquela pessoa que você fosse comparar a ele estiver, no máximo, naquela mesma atividade, no mesmo departamento que você, exercendo a mesma atividade sua, ganhando
ganhando mesmo, não, ganhando mais do que você, né? Claro, porque é aí que está a situação da equiparação. Mas você tem que verificar se ela está trabalhando naquele ponto por até 2 anos. Se passar de 2 anos, você não tem direito a pedir equiparação com ele. Você vai ter que buscar outra pessoa que exerça a mesma atividade sua, no mesmo departamento, no mesmo ramo, e ganhe mais do que você, para você conseguir equiparar. Porque ele será o seu paradigma, o seu modelo. Então, a lei limita até 2 anos. Passou de 2 anos, já não cabe mais a equiparação. Então, é importante o trabalhador verificar isso. Se ele inicia na empresa, já está vendo que ele está trabalhando em desvio de função, ele já começa a atentar para isso. Olha, se eu tiver de pedir equiparação, eu tenho que tomar cuidado, até porque 2 anos é o que a lei fala, mas para você buscar isso da Justiça do Trabalho, também você tem prazo para isso. Você não pode buscar o que você quiser, o dia que você quiser, não. Enquanto perdurar a sua relação de contrato de trabalho, você tem até 2 anos para fazer isso. Se você terminou a sua relação de contrato, foi dispensada, você pediu demissão, você tem até 5 anos. Mas a partir de quando começa a contar isso? A partir do fato. Qual o fato? Se eu estou pedindo equiparação, é a partir do momento que houve o trabalho na função, na mesma função, e acarretou o desvio. Se ficar comprovado que você entrou depois, você perde esse direito. Perde esse direito. Pode perder esse direito e perder também as diferenças que você faz jus a elas. A pessoa que estiver sofrendo um assédio moral, ela deve fazer o quê? Primeiro, ter coragem para denunciar. Ela tem que fazer isso. Eu já, na parte anterior que eu havia falado, ela tem que procurar o sindicato, ela tem que procurar o Ministério do Trabalho. Mas antes de procurar esses órgãos, ela tem que procurar o seu próprio chefe, conversar com ele, falar da sua insatisfação, o que está acontecendo com ele, por que ele está fazendo isso com ele, qual é a necessidade de se fazer isso, que a sua produtividade está caindo em razão desse comportamento da sua chefia. Se nada disso resolver, aí vai ter que procurar outro emprego e buscar essa reparação desses danos, né, que foram causados a ele por meio desse assédio moral na Justiça do Trabalho. Pode ser que ele consiga uma indenização aí, mas ele vai ter que ter provas para demonstrar isso, que foi dentro da empresa, que foi adoecido em razão de um problema psicológico, em razão desse assédio moral. Tem que buscar essa vinculação do que a chefia fazia com a doença que acarretou a ele, por exemplo. E a pessoa que está passando pelo desvio de função também funciona da mesma forma? O que ela pode fazer? Na verdade, quem está em desvio de função, ele tem que estar muito atento, né? Quando a pessoa está doente com relação ao assédio moral, fica difícil que aquela pessoa fica debilitada, né? Fica complicado até dela acionar o tempo certo para fazer isso. Agora, quem está trabalhando em desvio de função e quer buscar uma equiparação salarial, tem que correr contra o tempo. Atento ao tempo, atento à sua atividade. E assim, não quer dizer que você deixará de trabalhar ou fará corpo mole com a sua chefia, sempre achando que você está trabalhando mais do que outra pessoa que está trabalhando ali. Você vai fazer sua atividade, mas sempre percebendo ao seu redor quem exerce a mesma atividade sua, quem exerce a mesma função, no mesmo ramo que você está trabalhando ali e está ganhando muito mais do que você. Se ele tiver menos de 2 anos, ele vai ser seu paradigma para você buscar equiparação. Mas corra, senão você pode perder esse direito. Muitas pessoas têm medo, né, de fazer a denúncia, por a maioria das vezes, medo de perder o emprego, e aí a pessoa sai prejudicada. Essas são as escolhas que a gente faz na vida. Se você prefere o seu emprego aos seus direitos trabalhistas, então você tem que pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Eu prefiro continuar como estou, prefiro manter o meu trabalho como está, pressionado como eu estou, sofrendo assédio, porque eu preciso de dinheiro para sustentar minha família. É uma decisão, né, de uma pessoa responsável, né? Como diz o poeta, né? Tem passarinho para criar, né? Se o cara tem passarinho para criar, ou a mulher tem passarinho para criar, tem que pensar 2 vezes antes de fazer isso. Mas é muito complicado, é até uma situação frustrante, como você disse. Eu estou sofrendo esse prejuízo, eu vou ter que pensar só no meu emprego e na minha dignidade como pessoa e na minha situação de saúde, que daqui para frente vai piorar muito mais, eu estou vendo isso. Então, aqui, a pessoa que está sofrendo esse problema, tentar, paralelamente a isso, buscar uma outra atividade e exercer seu direito. Eu acho que é o mais correto, assim, como cidadão. Mas, claro, você tem que ter responsabilidade, eu tenho que deixar bem claro. Você não pode sair fazendo coisas, tomando atitudes, xingando a sua chefia, buscando a justiça pelas próprias mãos. Aí não, tem que tomar muito cuidado. Essas horas a gente tem que ter um pouco de frieza para pensar com calma, conversar com a família, e o que seja mais interessante naquele momento.
A gente pode dizer que as mulheres são mais alvo, por exemplo, do assédio moral ou não? É bem equilibrado. Olha, existe uma pesquisa, que eu já até dei uma olhada nela, no Ministério do Trabalho, que outros órgãos também utilizaram dela. As mulheres costumam sofrer mais assédio moral. Até porque o assédio da mulher, além do assédio moral, acaba indo para o assédio sexual. Então a chefia acaba confundindo as coisas, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que o homem não sofra isso. Tanto assédio moral quanto assédio sexual no trabalho também não. Existem chefes, mulheres, que assediam homens sexualmente para exercer determinadas atividades. Isso é muito sério, muito complicado. A pessoa tem família e tal, e às vezes tem que fazer algumas coisas para manter o emprego. É muito delicado isso. E é frustrante para a pessoa, dentro dela, no interior dela, ele fica chateado e não sabe o que fazer. Como é que você conta para sua mulher, ou a sua mulher, como é que você conta para o seu marido, você está sofrendo assédio, vocês precisam daquele dinheiro no seu orçamento familiar? É muito claro, muito complicado. Claro, uma decisão tomada em família, com a certeza que você vai ter o apoio do marido ou da mulher, toma essa decisão, procure os seus direitos e vai procurar outro emprego. Porque aquele ali não dá. É uma situação que vai te causar doença e vai te trazer transtornos futuros para sua família. Até rompimento familiar mesmo. Professor Fabiano, as pessoas que estiverem em casa, que ainda existirem algum tipo de dúvida, o que elas podem fazer? Tem algum e-mail, algum contato que elas podem entrar em contato com você, além do blog? Olha, Camila, é isso mesmo. O blog.sacadaslegais.com.br, se você entrar lá, você pode deixar sua mensagem para mim. Lá na entrada do blog tem um campo assim, mensagem. Você manda uma mensagem para mim, digita seu e-mail, põe seu nome, que eu vou responder com o maior prazer aquela sua dúvida. Mas se de tudo a pessoa quiser mandar um e-mail para mim, pode mandar também. fabiano@sacadaslegais.com.br fabiano@sacadaslegais.com.br, que eu recebo na minha caixa de e-mails e respondo também com o maior prazer a dúvida que a pessoa tiver. Agora, queria falar para você também. Entra no nosso site, no nosso blog, entra no Facebook. O Facebook também tem lá Sacadas Legais, e no Instagram também. Acompanhe a gente por lá, muita coisa legal tem lá, muita imagem, muito vídeo interessante. Você pode também fazer essa interatividade comigo. E por lá também, pelo Facebook, pelo Instagram, você pode trazer perguntas também. Tá bom? E com certeza teremos outras oportunidades de fazer entrevista aqui na rádio sobre o blog. Eu já te aguardo para uma próxima entrevista, as pessoas que estão em casa, te esclarecer mais algumas dúvidas. E muito obrigado por mais uma vez participar conosco e muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço, Camila. Obrigado à Rádio Mundo Melhor. E a vocês que estão em casa me assistindo pelo blog. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada. Do Departamento de Jornalismo, Camila Oriol.